Bom, vamos lá, 10h05, então, para a gente ser pontual com quem já está na sala e conseguir tratar desse assunto bem relevante, né? Esse assunto é um caso real, é um incidente de ransomware que a gente respondeu no mês de novembro. Então, a gente quer trazer esse conhecimento, essa experiência, o que a gente passou, já estudamos muito de ransomware, já passamos por outros casos de ransomware, mas esse foi um novo método de ataque, foi bem sofisticado. Então, a gente queria ah, contribuir, passar essa nossa experiência, né, e poder até levantar vários pontos em cima dela, que eu acho que é muito relevante hoje a gente compreender o que se está fazendo, o que os hackers estão fazendo, para a gente conseguir contra-atacar isso, conseguir ser efetivo nessa resposta a incidentes, né, e conseguir realmente chegar nas nossas soluções de camadas, chegar a uma plenitude de a gente ter assim um sistema robusto e que tenha várias formas de a gente conseguir mitigar esse tipo de incidente. Eu tratei isso como fases, tá? Porque foi justamente o que a gente fez um trabalho reverso a um ataque. Então, como o ataque já tinha acontecido e a gente precisava saber quem era o paciente zero desse ataque, a gente precisava descobrir por onde entrou esse ataque, precisava cessar esse ataque, isso foi até o mais rápido. Nesse caso, foi cessar o ataque, porque a gente descobriu rapidamente onde estava rodando os processos, né? Se entrou no VMware e se descobriu rapidamente. Então, eu vou mostrar as fases do ataque e a gente começou o ataque de trás para frente para investigar. E agora a gente tem a fase inicial, a gente conseguiu decidir quem era o paciente zero, por onde foi o ataque. Eu quero mostrar toda essa evolução para vocês e o que a gente poderia, o que essa empresa poderia ter feito para mitigar isso, levando isso, o que é mais importante, levando isso para o cenário de vocês, o cenário da empresa de vocês, o cenário que a gente, muitos são clientes, alguns não são clientes, então é bem importante entender esse processo desse tipo de ataque para a gente ver, eu fiz isso, eu não fiz, eu estou no caminho certo, eu não estou. Esse ataque, ele foi, o vetor dele foi uma força bruta, né? Então esse ataque começou com uma força bruta num portal de VPN. Então, assim, o que a gente fala nos firewalls, né, sempre dos clientes, portal de usuários pode ficar aberto para fora e dificilmente ele necessita ficar aberto para a internet. Eu sei que tem um facilitador aí, que é o pessoal poder baixar o arquivo de VPN, o usuário gerenciar isso, mas aí hoje, sem duplo fator de autenticação, é muito complicado. Então, assim, o ataque começou num portal de VPN, possivelmente de algum arquivo, possivelmente veio num phishing, alguma coisa nesse sentido que a pessoa tinha os usuários, então tinha vários usuários que estavam sendo testados lá. Fulano de tal e tal senha, fulano de tal e tal senha. Mas como assim acertaram a senha tão fácil? Hoje existe muito banco de senhas, né? Então, quando sai para a internet, vaza para a internet uma lista do e-mail, aquela pessoa vai olhar o que foi já hackeado em cima daquela lista, daquele e-mail. Alex@suprix, deixa eu olhar aqui. Ele está em X listas aí de e-mail, né? Então, é bem importante a gente sempre procurar preservar a lista
e ver se essas senhas não foram vazadas, periodicamente trocar senhas. O Google até dá isso até no browser, outros softwares dão isso. Então, o ataque começou por aí, possivelmente alguma senha antiga, né, que a pessoa usa no LinkedIn a mesma, no Facebook a mesma, no Instagram a mesma. O atacante teve acesso, né, explorando essa senha antiga. Então, vamos ver que exploração ele usou. Uma falta de política de senha forte. O que é a mitigação recomendada para esse caso? É MFA, troca de senha periódica. Como é que estão nossas policies aí? Nós estamos trocando senha periódica, nós estamos fazendo uma política de gestão de senha que tu não pode usar a mesma por 6, 8 vezes para o usuário não cair na mesma de colocar a mesma senha quando pede para trocar, né? E também o monitoramento de TIP Dark Web. Isso hoje em dia está muito recomendado aí para médias empresas já, de a gente ficar olhando se não teve vazamentos de arquivos, né, contendo tanto usuário quanto senha, porque tu contendo o usuário e tu sabendo quem é o nome da pessoa, tu consegue ir olhando, talvez uma senha que ele usou e só alterou um caractere lá, então foi uma quebra de senha, assim, muito simples, tá? Muito, muito fácil de ser feita, né? Um grupo de hacker que ele geralmente não ataca a América Latina, mas atacou. Foi um ataque bem forte, né? Ele conseguiu com rapidez criptografar todos os VMware e criptografou muitas estações, né? Uma rede com mais de 200 estações, quase 300 estações, criptografou umas 60, então o ataque foi muito rápido. Esse ataque, ele o hacker entrou às 8 e pouco da manhã, executou o ataque umas 10 e pouco da manhã e até às 11 horas ele tinha criptografado tudo isso em menos de uma hora. Então é muito rápido e teve uma extração pequena de dados porque ficou pouco tempo na rede, mas poderia estar dias aí se ele tivesse mais paciência, talvez, e ter levado os dados para fora. A gente não pode contar com a sorte, né? O atacante, então, usou credenciais válidas para acessar o controlador de domínio, porque é o mesmo usuário de VPN, tinha uma conta no domínio, só que ele não era administrador. Aí o que o hacker fez? Ele conseguiu obter privilégios, né? Então ele pegou por que a gente fala muito de gestão de vulnerabilidade? Ele pegou uma versão do Vim, software de backup, muito usado, explorou uma vulnerabilidade de setembro, muito próximo, por isso que demorar muito para aplicar patches não é bom. Explorou essa vulnerabilidade e, após ele explorar essa vulnerabilidade, ele conseguiu se promover administrador. Subiu, conseguiu elevar privilégios. Então, depois que ele fez uma elevação de privilégios, né, ele conseguiu ter muito acesso aí, né? O que a gente fala sempre? Olhar controlador de domínio, quem é administrador, trocar nome de usuários administrador. Tem diversas coisas que a gente pode fazer para conseguir dificultar o trabalho do hacker, de chegar e elevar o privilégio tão fácil, fazer troca de usuários, fazer aquele controle de administrador local das máquinas também é muito importante nesse tipo de coisa. Porque o que o cara fez? Ele criou uma conta de backup, BKP alguma coisa na máquina, botou um administrador local e ficou dando comandos de um lado para outro e trocando janelas. Então, uma hora ele era administrador do domínio, outra hora administrador da máquina, para poder rodar ferramentas, parar serviços. Então, os serviços ele parava como administrador local da máquina, parou diversos serviços para conseguir executar o ataque, né? Quem tem endpoint em servidor, sempre cuidar para o endpoint ter uma senha contra a dar exit, né, dar sair no antivírus, a baixar a proteção, deixar sempre isso muito bem amarrado, porque dificulta muito o ataque,
porque muitas vezes ele precisa parar serviços para ficar trocando, tanto fazendo logout, logoff e executando coisas como um usuário ou outro na máquina, né? A mitigação disso, então, a gente fazer uma gestão de vulnerabilidade e atualizar e corrigir os sistemas que estão, né? E se é coisa legada, a gente tratar de isolação, né? Fazer uma VLAN e botar legado, né? Implementar a segmentação de rede é um trabalho muito importante, gente. Hoje a rede de servidores, junto com a rede LAN, ela é um problema, né? Nesse caso, também a VPN. Tu ter uma VPN com acesso direto. Ah, eu tenho uma VPN, mas o pessoal precisa acessar um server só. Então, na regra de VPN, tem que estar aquele server, aquela porta, tem que estar muito bem blindado, porque dificulta muito o scan de rede. Se o cara enxerga a rede inteira, está na mesma rede, o hacker do outro lado vai executar um scan, vai ver quem são as vulnerabilidades, aonde ele vai atacar, como ele vai atacar. Quando tu tem isso fechado, tu começa a dificultar. Essas coisas não ficam tão simples de executar esse ataque, né? E o monitoramento de logs de segurança para verificar, tá? Esse ponto de monitoramento de segurança de logs, o bom é a implementação de um CIEM, tá? Para ele já entregar, porque são muitos logs, né? Já entregar isso pronto, né? É uma questão de segurança que está muito em alta hoje, correlacionamento de logs, né? Outra fase do ataque, então, comprometimento do servidor de backup. Foi por aí que foi o ataque, então, ah, vamos lá, o hacker entrou na VPN, ele tinha acesso ao ambiente, ele escaneou, ele viu quem era o servidor tinha o nome dele, era Vim, né, o que não dificultou nada o ataque, né, ao contrário, facilitou o ataque, ele sabia quem era o servidor de backup, ele explorou a vulnerabilidade do Vim, que nem eu falei, né, vulnerabilidade de setembro foi explorada, ele conseguiu, então, chegar nesse servidor, logar nele, se levou o administrador do domínio estando nessa máquina, né, explorando essa vulnerabilidade, criou um usuário administrador local e foi fazendo o seu ataque. O que ele fez? Instalou um software para recuperar credenciais. Como ele sabia que ele estava no Vim, e o Vim possivelmente acessaria um VMware, o que ele fez? Ele precisava da senha desse VMware. Ele instalou um software, baixou a proteção da máquina, instalou o software, pegou as credenciais do VMware, botou um NDESC lá, fez um backdoor para ele continuar, por isso que a gente sempre diz NDESC, TeamViewer, essas coisas, elas são facilitadores da TI, mas elas são, em contrapartida, uma porta dos fundos para hacker, né? E até às vezes o pessoal liga e pede suporte e diz que é do banco e não é do banco, então tem que cuidar muito com isso, né? Isso aí só fazendo muito treinamento com o usuário, mas o Ndesk tem uma forma de instalar silenciosa e a pessoa nem sabe que está rodando. Então tem que cuidar muito com isso, né? Instalou um certificado, porque ele precisa do certificado para fazer, né, a criptografia, na verdade, fazer e ter a chave para poder depois, na hora do resgate, se for pago, fazer a decriptografia. Vamos para a exploração nesse caso, né? Gestão inadequada de contas administrativas e o uso de software de recuperação de credenciais e falta de monitoramento de alterações nos certificados digitais. Então, dá para ter software que faz hoje um controle mais forte em cima disso, né? E não deixa qualquer certificado instalar em máquinas, etc. A mitigação, então, que é bem importante, eu acho que a parte principal aqui do ataque é a mitigação. Implementar um controle de criação de contas administrativas,
configurar alertas para alteração de certificados e softwares instalados, ou ter um software de gerência, como um Lansweeper, algo desse ponto que a gente consegue saber todos os softwares que estão instalados na máquina, consegue gerenciar, ver vulnerabilidades desses softwares, que o Lansweeper faz isso, né? Auditar e proteger backups com autenticação adicional, isolamento físico e lógico. O que que a gente pensa hoje de um cenário robusto para uma questão de backup, um backup imutável, primeiramente, né? A imutabilidade de no mínimo 7 dias no backup é recomendado até pelo Gartner, tá? É essencial isso. E está numa rede isolada, a gente criar uma rede de gerência, onde vão estar os hosts VMwares, e uma rede isolada para o repositório, separada dessa de gerência. Então, o que que a gente vai ter? Vai ter um VIM, que se for explorado até vai conseguir ter acesso à rede de gerência, né? Mas não tem acesso ao repositório imutável. Então, fica um ponto a mais de segurança aí. Além de tu ter o ponto principal que o VIM não vai estar na rede de servidores, se o VIM ou NAC ou qualquer software de backup, né? Não estará na rede de servidores, estará numa rede isolada, e além disso, dele estar nessa rede isolada, a gente ter mais um ponto de isolamento, que é o repositório, que esse sim fica fora de todos os outros acessos, e somente o VIM consegue chegar lá para fazer a gravação. Já chegamos a um ponto mais elevado de segurança, né? Isso são recomendações que não são só ditas por nós, são recomendadas pelo Gartner, como o Gartner também diz que quem tem 2 backups não tem, ele recomenda o terceiro backup, né? Que é o backup em nuvem fora da estrutura, para te ter uma maior segurança, ou em fita. Então, eles partem para backup em fita em nuvem, e um backup normal e um backup imutável. Hoje, é as recomendações que se tem para proteção de dados com backup. Execução do ataque. Então, foi via script, tá? A pessoa estava no servidor, então, logado via terminal, colocou um NDESC silencioso, conforme eu já falei, e começou a fazer o seu ataque. Ele entrou no VMware, desativou o SSH, ele habilitou uma flag lá no VMware, que é uma flag de não poder executar softwares remotamente. Ele foi lá e colocou em em disable. Aí ele conseguiu fazer esse ataque. Ele pegou e começou a criptografar tudo via script. Então, quando a gente logou na máquina do VIM, a gente viu muitas sessões lá, e essas sessões fazendo esse ataque ao servidor VMware. Foi o alvo principal, tá? Criptografou a maioria das VMs, não todas, mas a maioria das VMs. Tá? Ele, em contrapartida, no mesmo momento, executou um outro script que varreu dando um ping em toda a rede. E quando ele deu um ping nessa rede, ele começou a ter resposta das máquinas que estavam vivas. O segmento era o mesmo, né? A gente não tinha segmentação de rede, então é um facilitador enorme. Ele descobriu muito facilmente esse ataque, como eu falei, um ataque de menos de 4 horas, que fez um estrago gigantesco. Ele retornava, a máquina está viva, ele ia lá e tentava mapear essa máquina, né? Compartilhamento Samba, aí a gente tem que olhar usuários não serem administradores locais, tirar o C cifrando o compartilhamento, renomear o usuário administrador na estação de trabalho, várias medidas que a gente precisa fazer para que não ocorra essa exploração, né? Como não tinha o endpoint lá e tinha baixado, né? O antivírus estava baixado, ele conseguiu executar todos os scripts, a rede não era segmentada, ele conseguiu
retornar as máquinas que estavam vivas, e muitas delas eram administrador local, as máquinas, todo mundo poderia instalar software, gravar coisas no C. O que aconteceu? Criptografou muitas delas. Tá. Mitigação recomendada. Usar endpoint com XDR, EDR, para detecção desses scripts, né? Teria cessado o ataque, teria não deixado de criptografar, porque eles detectam qualquer tipo de criptografia que vem na máquina e vê que tipo é, estanca a criptografia e volta ao arquivo, né? Então, teria talvez não ter sido tão grave, não teria tido sucesso no ataque às estações. No VMware ele teria tido acesso, mas nas estações não. Segmentar a rede para daí não ser tão fácil ele acessar o VMware e fazer esse tipo de ataque. E configurar bloqueios no firewall aí de interLAN, né, que a gente fala de uma rede pular na outra. Exfiltração de dados, né? Isso é o que mais assusta, né, um ataque de ransomware, porque hoje não basta só a gente proteger o ambiente e ter um backup lá imutável, vamos voltar ao backup, formatamos as máquinas, uma semana voltamos, porém, LGPD, os dados foram para fora, tinha dados sensíveis, tinha dados de cliente, tinha dados de fornecedor, tinha dados que não poderiam vazar de segredos industriais, várias coisas que poderiam estar envolvidas aqui nessa exfiltração de dados, né? E hoje o que o hacker faz? Ele, além de botar criptografar, ele conta com esse componente de repente, a empresa ter um backup em nuvem, ter um backup imutável e conseguir voltar e não vai pagar o resgate. Então, o que eles fazem? Depois que concluem o ataque, depois que criptografam todos, e levam os dados embora, eles colocam à venda esses dados, e a primeira oferta é para a própria empresa que sofreu o ataque, dizendo, olha, os dados estão aqui, se tu quiser, a gente pode negociar esses dados por X bitcoins, né? E esse é um ponto que é bem importante aí hoje em dia, porque o ataque virou isso, né? Esse grupo que atacou, que é o grupo FOG aí, eles são, o que eles mais fazem é atacar hospitais, essa parte de saúde, para poder depois pedir, né, dentro da GDPR ou LGPD aqui no Brasil para nós, o resgate desses dados, não dos criptografados, mas dos furtados. Como é que aconteceu isso? Ele fez diversas conexões SSH, né, SCP e SMB, e em cima dessas sessões ele começou a jogar os arquivos para fora. Como o ataque não durou muito tempo, foi muito poucos dados que saíram neste caso. O problema é que a maioria dos casos eles fazem ataque com fuso horário contrário do nosso, fazem um ataque de madrugada. E aí chega de manhã e já levaram tudo embora. Além de criptografar, já levaram tudo embora. Então é bem importante a gente fazer a proteção de saída da internet, de saída de servidores também, para não ser tão fácil essas conexões e jogar esses dados para fora. Porque ele abriu, como a internet estava liberada, ele abriu a sessão e foi embora. Foi levando o SCP e SMB para a rua, assim, com uma facilidade enorme, né? A exploração envolvida, então, falta de monitoramento e controle na transferência de dados. Podia ser simples um filtro de firewall aqui. Talvez teria segurado, até um IPS teria segurado, visto a quantidade de conexões SMB versão 1 simultânea, teria bloqueado, IPS normal teria bloqueado, não teria saído nenhum dado da rede, possivelmente, né? Mitigação recomendada, usar DLP, né? Sophos Endpoint tem isso, né? Essa questão de Data Loss Prevention,
e restringir o uso de protocolos, usar um IPS no firewall, tem várias aqui que poderiam ser elencadas neste caso. Vamos ao último tópico, chegamos no horário, como eu dei os 5 minutinhos, aí eu vou me estender mais uns minutinhos aqui. As conclusões e ações estratégicas nesse caso, em casos similares a isso, em casos gerais, segmentação da rede, aí limita a superfície de ataque, aí facilita o controle do que está trafegando, porque está passando de uma porta para outra, está passando de uma VLAN para outra, facilita muito o controle pelo firewall, aumenta a visibilidade muito, e a gente sabe que não adianta a gente ter firewall, né? A proteção é como uma cebola, são em camadas, o firewall está numa camada, a segmentação de rede está em outra camada, o endpoint está em outra camada, a gestão de vulnerabilidade está em outra camada, e se a gente não unir tudo isso, a gente não vai conseguir ter sucesso. Atualização regular de sistemas e disponíveis vulneráveis, implementação de MFA em tudo que puder, porque esse ataque começou lá, como eu falei, como vocês viram no começo, uma exploração de uma conta de VPN sem MFA, a adoção de ferramentas EDR, XDR e DLP, né? Que é essa proteção estendida, né? O XDR, EDR, eles conseguem detectar anomalias, comportamentos, eles conseguem ir lá no MITRE, olhar se tem alguma coisa relacionada, ou alguma falha, eles conseguem usar IPS, eles conseguem usar várias coisas dentro do endpoint, dentro do antivírus, eles conseguem ir no Firewall consultar se tem alguma coisa que bateu lá que é estranha, comparar, então ele consegue ter uma visão comportamental da rede, porque hoje assinaturas, esses ransomwares não são malwares conhecidos, são scripts, então se tu não tem algo que segure com comportamento, não vai segurar esse tipo de ataque. Treinamento e conscientização dos usuários sobre segurança, isso a gente bate na tecla, e não adianta a gente dizer que é o elo mais fraco e fica por isso, e dizer, é o elo mais fraco, então o usuário sempre vai errar, e a gente tem que botar os dispositivos lá, botar o alarme, ligar ele, botar a cerca elétrica, e ela está ligada, ela está conferida, ela está funcional, colocar o cachorro e deixar ele treinado, sabendo se ele tem que latir, se ele tem que morder, o que ele tem que fazer, né? A função do IDS e do IPS, né? Para a gente também não ter só falso positivo, então é uma questão de configuração. E a criação de testes e um plano de resposta a incidentes, né? Que não adianta esse plano ser executado pós, né? Saber os papéis, saber quem vai agir em determinados casos, quando volta o backup, quando não volta, quem vai estancar isso, o ataque, quem vai ficar com a parte de backup para a gente ter um cronograma disso, saber quem tem que documentar, o que tem que documentar, quem tem que avisar. Mas eu vou avisar a mídia, eu não vou assinar, eu não vou avisar, vou colocar um aviso simples, vou colocar um aviso mais porque vazou dados, eu vou colocar dizendo isso, dizendo aquilo, ter tudo isso pronto, para na hora do incidente tu não tá preocupado com isso, tá preocupado em voltar ao ambiente. E todo o processo de incidente, de resposta, está pronto lá. Agora eu vou avisar, aconteceu isso, eu cheguei em tal ponto eu posso avisar a mídia que aconteceu isso, não vou avisar, eu vou ligar só para os clientes, só atingir os fornecedores, tu saber todo esse impacto e o que tu precisa fazer e tá com os documentos já prontos, confeccionados. Esse é o texto, né? Já com o jurídico já ciente, tudo a direção ciente, é muito mais fácil de tu responder o incidente quando tu tem algo pronto já. Eu vou deixar aqui só sobre nós, sobre a SuperX, né? Estamos há 25 anos aí de mercado.
com essa parte de tecnologia e cibersegurança. Eu agradeço a presença de todos aí, né, o tempo de todos, e agora eu abro para perguntas. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pelo... Eu acho que é assim que funciona. Eu vou postar, eu acho que vai abrir o PR para vocês, mas se não, a gente pode ir falando pelo chat e vou ver se eu consigo abrir mais algum canal aqui. Já abriu aí em cima o PR para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta aí, a Madison escreveu aqui no chat aí. Muito bom a apresentação, obrigado. Obrigado pelo tempo de todos e eu fico sempre à disposição aí para qualquer dúvida, para qualquer, né? Sim, posso compartilhar, sim. Compartilho a apresentação e vou compartilhar essa, vou deixar ela pública, tá? Daí vocês conseguem clonar ela também, se quiserem adicionar, se quiserem mexer nela. Pessoal da equipe aí também, Supresti, se tiver algo para complementar aí, algo que eu deixei passar, né? Como eram só 30 minutinhos, eu tentei fazer o mais sintetizado possível. Acho que aqui é o intuito também é a gente fazer o overview, né, de tudo. O Eduardo pediu aqui, conseguiram eliminar esses pontos de falha na rede do cliente? Sim, alguns sim, tá? Como é um processo, como é a empresa tem muitos servidores, muitas estações, a rede, ela é uma rede com VLAN, mas ela não é, os segmentos não estão feitos da maneira correta. A gente está trabalhando nessa parte de separação da rede, né, segmentação dela. A gente está já implementando MFA nas VPNs, já mudamos a senha de todos os usuários antes de. Porque quando acontece o incidente, para te voltar o backup, até que não foi um ponto que eu coloquei aqui, quando tu vai voltar esse backup, tu precisa voltar ele isolado, né? Faz parte da resposta ao incidente. Tu voltar, ainda mais de ransomware, tu voltar ao ambiente isolado, tu passa antivírus em todas essas máquinas virtuais, né? Isolar as máquinas, foi posto EDR, XDR em todas as estações. Todas as estações que tiveram algum resquício que foi começado, alguma criptografia foram todas formatadas, foram formatadas mais de 60 estações. Os servidores, alguns foram refeitos, alguns foram voltados backups mais antigos e voltados só a arquivos mais novos, porque não se sabia quanto tempo até então que o hacker tinha ficado, né? Porque quando tu mitiga um ataque desse tamanho e tu faz esse caminho inverso, tu tem um tempo para fazer ele, né? Tu precisa tu leva um tempo para entender o que aconteceu. Quem é o paciente zero, por onde foi, como é que foi o ataque. Então, para se desenhar essa primeira fase, a gente foi lá da execução do ataque para trás, né?
foi ponto a ponto, analisando, o cara entrou aqui, digitou tal coisa, e eles são assim, ó, eles instalam e removem o que instalaram, para ti não perceber. Eles vão lá e alteram alguma coisa, ou pegam uma chave, ou rodam um software, e depois eles zeram a base, para ti não saber que informação eles têm. Então é bem difícil fazer esse tipo de. Tu chegar no paciente de zero, chegar o que aconteceu e poder resolver esse caso, né? Então chegar na fase de, esse cara foi por aqui o ataque. É o mais difícil de chegar. E no meio desse processo aí foram várias coisas se resolvendo automaticamente. Troca de senha, GPO, XDR, mudança, foram antes de entrar no ar. Então, respondendo a pergunta do Eduardo, muitas coisas antes de voltar à operação já estavam sanadas, porque não teria como voltar em operação sem tu saber, olha, eu vi um outro ataque recentemente que foi voltado dados, mas não se estava 100% amarrado quanto a se estava tudo na rede limpo. E aí o ataque retorna, é efeito rebote, que a gente chama, e a gente tem que cuidar muito. Então, às vezes, o diretor vai dizer, eu quero no ar, eu quero no ar, eu preciso que isso esteja em operação, mas você vai botar em operação, vai fazer o mais rápido possível, vai voltar os backups, e só que vai deixar um furo lá, uma brecha que o hacker já deixou, né? Então, no Fire foi tiradas todas as DNATs nesse período, foi feita muita coisa para quê? Para segurar o ataque, para segurar, porque a gente já viu que ele botou o Ndesk de dentro para fora. Então, o que a gente fez? Todo o software de conexão remota de dentro para fora, a gente bloqueou. Não vai ter nada de conexão remota. Prejudica alguns setores, algumas coisas, pode prejudicar, mas você está no meio de uma resposta a incidente, tu não pode deixar dar rebote. Se dar rebote vai dar gol de novo, tu vai estar na outra semana criptografado de novo, fazendo a mesma coisa que tu estava na semana passada. Então, a pergunta do Eduardo é bem pertinente. Eu acho que antes do fim, tu tem que estar com muita coisa sanada, porque senão tu vai ter rebote. Paulo Ricardo pediu, ótima. Pode comentar um pouco mais sobre bloqueios internos para externos que poderiam limitar ainda mais essa saída de dados? O que acontece? Tu tendo IPS nas regras, né? A regra do servidor, principalmente. Tu tendo IPS lá, o que iria acontecer? O cara abriu diversas sessões SMB de dentro da rede para fora, o IPS ia pegar isso aí na hora. Na hora ia pegar. Tá? Porque ele ia ver, não, conexão LAN para WAN, um monte de sessão SMB V1 iria bloquear. Então, esse script já não funcionaria. Ele teria que usar de outra forma. Aí, se tu bloqueia a porta 22, 3389, essas coisas, tu começa a limitar esse tipo. Ele pode usar portas alternativas? Pode. Por isso que a gente, hoje em dia, está começando a tratar servidor como... antigamente era, deixa o servidor liberado, porque o servidor ninguém acessa, o servidor precisa atualizar, o servidor... Mas hoje em dia, tu precisa deixar liberado somente o que ele necessita acessar. Se é um servidor de AD que tem DNS, ele precisa das portas do DNS abertas. Se ele tem uma emissão de nota fiscal, para que porta ele vai? Para que host ele vai? Isso ajuda a segurar muito, né? Mas aí, nesse caso, um simples IPS, nessa regra, já teria segurado essa exfiltração de dados. Seria uma solução deixar regras de standby sobre o bloqueio de segurança, como exemplo, bloquear acesso ao Ndesk para fora. O certo, assim, essa questão virou muito isso, né? Facilita muito para TI, inclusive, né? Então, assim, as máquinas estão com... Eu vejo muita máquina, tu loga na máquina de um usuário, em qualquer empresa aí, tem um Ndesk instalado. Só que o Ndesk fica escutando o tempo inteiro lá, né? E a gente tem que cuidar porque pode ser que nós não estejamos falando desse ataque, mas daqui a pouco falando de um ataque de engenharia social que eu já peguei. Ligo, pessoal, eu sou do Sicredi e tal,
a menina do financeiro, a recepcionista, numa ligação, dá o nome dela, então já sabe, daí o hacker já entra lá, olha, eu sou fulano aqui do banco e tal, já sabe da cidade, olha com quem é as agências, é um ataque muito simples. Ah, eu sei que tu está com dificuldade de acessar o banco, e quem não tem dificuldade de acessar o banco, né? E eu poderia dar um acesso aí, a pessoa já tem um Ndesk instalado. Sim, sim, Ndesk aqui, ó, tá. Quando vê o TI nem sabe. E a pessoa entrou lá e implementou alguma coisa nessa máquina, ou para fazer um furto de dados, ou para hackear a conta bancária, ou para entrar na rede, né? Vamos para o próximo aqui. Eu respondi esse. Do Everton, alguma alternativa mais privada que o Ndesk te viu? É que tem vários, tá? Mas nós pegamos em outro ataque aí, o pessoal usando, a gente desinstalava um software de conexão remota e o cara instalava outra. Então, assim, eles usam várias, né? Inclusive, botam alguns que não precisam instalar. Então, não vai ser só por isso que a gente vai. O que dá para fazer que ajuda muito é tirar o perfil de usuário comum, instalar software na máquina. Isso ajuda bastante, bastante, tá? Me ajudou já num caso que era um dia zero, a pessoa recebeu um phishing, era uma diretora, ela tinha até permissões elevadas em alguns setores, ela tinha bastante pasta compartilhada, mas ela não era administradora de nada, e nem da máquina local. E se ela fosse administradora local, ela era diretora, gente. Se ela fosse administradora local, teria ocorrido um ataque e criptografado muita coisa, porque ela tinha acesso a muita coisa na rede. Então, a gente tem que cuidar, o diretor tem tudo, pode tudo, deixa a máquina dele para instalar software. Se tivesse nesse caso, era um dia zero. As vacinas do Kaspersky não pegaram. Teria dado coisa feia. Então, não tem muito. Se tu deixa o usuário instalar qualquer coisa, é um problema também. E entre esses padrões, TeamViewer, Ndesk e tal, eu acho que uma questão precisa para onde e quando. E não usar esse que fica instalado esperando, usar aqueles, só executa na hora que tu vai me dar a sessão e para mim, entendeu? Vem na parte lá de treinamento do usuário. Matheus Espíndola. Foi necessário uma rede? Sim, foi necessário isolar. É necessário isolar, tá? Não dá para subir no mesmo. Mas aí foi uma VLAN, não foi largado para nuvem. Mas tem casos que é legal largar para nuvem, mas era 8 TB, tá? Não ia ter como, né? Foi 4 dias para voltar a backup, 4, 5 dias para estar tudo assim alinhadinho, né? Demora. Era grande o ambiente e não para nuvem ia dificultar muito nesse caso. Sem admin nas máquinas é melhor. Isso aí, sem rodar instalado. Isso aí é uma boa. Sem rodar instalado o Ndesk. Rodar só quando precisa. O TeamViewer, o nosso também, a gente já larga um no site sem instalador, já para o pessoal não deixar instalado. Porque vocês já viram, a SolarWinds é uma empresa de segurança, né? Que faz 100, faz 1000 coisas de segurança. Eles sofreram ataque lá em quantas empresas nos Estados Unidos que usam muito o software deles foram invadidas através da solução deles. É muito complicado, daqui a pouco vaza alguma coisa da TeamViewer, da Ndesk, ninguém tá. Alan Sweeper, LastPass faz software de cofre de senha, certo? Eles sofreram uma vulnerabilidade e foram roubadas as credenciais de todo mundo que armazenava lá. Então, ninguém está livre de uma vulnerabilidade.
Né? Ninguém está livre de uma vulnerabilidade, por maior que seja a empresa. Ninguém está livre de um ataque ransomware, por mais investimento que tenha, né? A Big Four, a Deloitte, foi semana passada, né? Ah, ela é uma das quatro maiores empresas de consultoria do mundo. E eles fazem consultoria em cibersegurança e eles sofreram ataque de ransomware. Então, assim, a gente tem que, o que eu digo sempre, levantar a régua, vamos implementar MFA, vamos botar XDR, vamos segmentar a rede, vamos separar isso, vamos não deixar administrador, não pecar no básico, vamos criar GPO de troca de senha. Quando tu não peca no básico, eu tenho backup imutável, tenho isso, larguei arquivos na nuvem. Tu começa a subir a régua, dificultar esse tipo de ataque, né? Dificultar e tu ter como, numa resposta a incidente aí, dizer para o diretor, os dados estão aí, vamos voltar os dados. Nós temos eles, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sabe? Ah, tendo a base, vamos passar endpoint, nós temos, vamos fazer um XDR aqui, vamos olhar da onde veio o ataque, porque senão tu fica cego ao ponto que tu não sabe da onde veio, né? Porque para chegar numa resposta dessas, tu precisa fazer o caminho inverso. O Eduardo mandou aqui do MAdmin, sim, tem muita gente que ainda usa o MAdmin, né? Ele faz tipo um RDP, né? O RDP é um problema, gente. RDP para rua. Eu tive anos atrás aí uma empresa me pediu para abrir para o pessoal vai ter que acessar, não, VPN é muito ruim. RDP, eu mandei a cartinha, né? Eu ativo o RDP e nós rompemos o contrato. Eu não boto o RDP para rua, né? Ah, não tem condições eu da Microsoft. A gente tem que cuidar. VNC sem certificado. A gente tem que cuidar. Esse tipo de coisa. VNC a gente botar para gerenciar interno, mas bota com um certificado que só da tua máquina acessa, dificulta, porque senão, não dificultar, o hacker vai ter a mesma facilidade de acesso que tu tem, né? Uma senhazinha fraca lá que vai ser explorada. O certo, tá? O certo, Marcelo, sobre isso do Vim aí, deixar o repositório na outra. Quando tu faz um repositório imutável de qualquer plataforma, o certo é deixar ele separado, que só o agente só comunique numa porta. Então, tipo, o Vim só vai falar com esse repositório imutável, que vai ter que ser o Linux, só na porta. O Vim tem até um agente, tá? E o Naquivo também. Só vai nessa porta, essa porta do agente, a porta 1005. Só vai falar na porta 1005, né? Então, assim, tu diminui a superfície de ataque. Tu imagina, um IP vai acessar numa porta. Tu vai. Como é que o cara vai chegar lá no repositório para criptografar? Não vai, entendeu? O teu repositório vai ficar blindado. Além de ele ser imutável, ninguém vai chegar nele, né? A não ser o VIM. Então, sobe a régua, sobe um monte, tá? É uma boa prática, inclusive recomendada pela VIM. A porta, na verdade, essa porta não é nem uma porta SSH e tal, é uma porta, o VIM tem um agente, ele usa uma porta lá, padrão dele. E eu acho que até pode trocar, mas é só a gente que vai falar, entendeu? E como o VIM, por ele, não consegue deletar um backup imutável, então vai estar íntegro sempre, né? Esse ataque é difícil. Esse ataque, criptografar esse backup vai ser
Mais alguém tiver aí alguma pergunta, alguma coisa? Se não, eu vou novamente agradecer a presença de todos e a participação, né? Eu acho que não sai evento se não tem pessoas, né? Esse evento até iria ser presencial, ele foi, foi remoto, aí ele ia ser, foi webinar, mas ia ser um presencial, mas como é dezembro, a gente achou que era mais fácil fazer um webinar, né? Mas ano que vem a gente pretende fazer eventos presenciais onde a gente consegue interagir mais, conversar, trocar ideia. Ah, eu vi acontecendo isso em tal lugar, a gente já fez vários desses, né? Eu sei que o pessoal mais distante é bom que seja o webinar, então a gente vai tentar mesclar. E, e também o pessoal de longe pode vir conhecer, vir para a região aí e participar, que é muito importante, muito interessante essa troca, né? Porque não é somente as nossas experiências, mas sim experiências de todos que vão estar nesse evento, né? Porque é tudo gente de TI que já viu muitas coisas e já presenciou muitas coisas, como nós. O que que o hacker conseguiu aí, Marcelo? Tá? Ah, eu tenho mais duas aqui, vamos lá. Tem um Everton antes aqui, agora que eu vi. E essa questão, Everton, de empacotar uma solução, como é uma cebola, né? São várias camadas e a gente tem que tratar cada camadinha dessa cebola diferente. A gente tem que pegar o Firewall, que hoje até fala com endpoint. Tipo, é Sophos com Sophos, até fala com endpoint. A gente já tem uma solução melhor. Mas a gente vai ter que ter uma outra solução de log, porque a gente vai ter log dos dispositivos móveis, do Wi-Fi, que a gente vai ter que olhar também, porque pode vir por aí. Pode vir de várias maneiras, né? Então, assim, é difícil ter algo empacotado. Tu tem que ter log correlacionado, tu tem que ter um endpoint robusto, tu tem que ter um firewall na ponta, uma segmentação de rede, o servidor estar em outra rede, né? Essa questão do backup te protegendo, então não tem uma bala de prata. São várias coisinhas que precisam ser feitas assim, e às vezes é básico, tá? Troca de usuário, senha fraca, ah, acesso a VPN para quem não precisa. O usuário saiu da empresa e não foi desabilitado. Eu peguei um ataque de ransomware, ah, num- ah, eu não sei, uns 8, 10 anos atrás. Um dos primeiros que eu peguei. Eu entrei também, o hacker estava executando um script com o usuário com RDP aberto para a rua. Não tinha, não tinha O usuário não tinha permissão grande, ele tinha uma permissão bem pequena, mas o cara conseguiu entrar no RDP no servidor e criptografar. Criptografou só aquela VM mais umas pastas públicas. Porém, o cara nem estava mais na empresa. O cara já tinha sido desligado e o usuário estava lá dele com senha fraca. Um nome simples e senha fraca. Então aí a gente não pode pecar no básico. Começar, eu acho que esse pacote todo é começar pelo básico. Agora, se de repente o que tu está falando, talvez eu traga para outra coisa. Um framework que diga todos os pontos, tem o CIS 8, a gente usa. CIS 8, versão 8. Tá? Esse cara aí é um framework que tu pode ver, o que que eu preciso? Conhecer minha rede, né? Então, que softwares, né? Tu pode ir na internet, que software que inventariam? O que que é o primeiro ponto? Eu sei que é o item 1, tá? Conhecer teu ambiente, né? Então, muita gente nem sabe o que está instalado, que software tem, aonde tem, né? Não está inventariado. Aí é o ponto 1. Então, o CIS 8 aí que tem um framework que pode dar esse norte, né? Eu acho que agora eu entendi a pergunta melhor. Até me responde se é isso, Everton, me dá um Schmidt aí. Ok, aí.
Outra dúvida, o hacker conseguiu a senha de admin do Vim ou criar uma conta de administrador, ele afetaria no agente do Vim? Não, porque o agente está lá instalado no outro ponto, a comunicação é só por uma porta. Ele não chegaria lá para deletar arquivos, entendeu? Não conseguiria executar comandos lá. E tu está falando num repo imutável. Se ele está dentro do Vim, ele não consegue deletar um backup imutável. Sim, isso aí. Aham. É isso aí que tu falou. É isso aí, a ideia de um PDCA aí. Aham. É esse SIS, tá? Tem vários frameworks, tá? Né? Porque aí, se tu pegar hoje, tem muita coisa já que vem do passado e que tá bem moderno, né? o COBIT, né? Que são esses frameworks já de gestão. Só que eles são globais, né? Eles englobam muita coisa. E o SIS é mais de segurança, tá? Vou tentar abrir aqui rapidão, que eu estou compartilhando aqui, né? É esse cara aqui, tá? Então, tem, ó, já tem aqui, ó, ele tem até os malware 77% dos ataques e tal, né? Ele já te traz e ele tem, tu te cadastra e tu consegue baixar. Mas depois, se vocês quiserem, o chat ficar aberto aqui, ou se não, eu mando lá no grupo de cibersegurança lá, tá? Ah, eu mando o CIS 8, eu posso mandar em Excel já traduzido também. Aí fica mais fácil. Mando, pode deixar. Mando o CIS traduzido aí para vocês. Em Excel que é mais fácil, tá? Ele já está filtrado, tá? O CIS trata três níveis de empresa, um, dois e três, pelo tamanho e complexidade. Eu já filtrei um e dois, tá? Porque os três são, aí é um nível de segurança ah, bem alto, com investimentos bem altos, que se a gente fizer o um e o dois já tá bom demais. Eu já tenho ela pronta e filtrada aí, né? Posso enviar. Certo, gente? Mais uma vez, obrigado. Obrigado pela colaboração, pelo tempo. Espero que tenha sido relevante tudo que a gente falou e um ótimo dia e uma ótima semana para nós.